Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho. Nós somos alunos do 5º período da turma de Fisioterapia da UFMG, e essa é a disciplina de Fisioterapia Neurológica 1, e nós vamos apresentar a intervenção do treino de fortalecimento. Então, para a gente começar, a gente vai pensar no significado de força, né? Que é a capacidade do músculo de produzir tensão. E a força, normalmente, ela é medida como a maior força que pode ser exercida por um músculo para vencer uma resistência máxima. Então, qualquer forma de exercício ativo, no qual uma contração muscular, dinâmica ou estática, é resistida por uma força externa aplicada de modo manual ou mecânico, nós definimos como treino resistido. E o que é, então, o treino de fortalecimento? É um treino associado com um número pequeno de repetições ou em um período curto de tempo. A definição de paralisia cerebral é dada como um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações de atividades que são atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorreram no cérebro em desenvolvimento, sendo uma das causas mais comuns de incapacidade física na infância. As crianças com PC, quando comparadas com crianças típicas, elas apresentam em torno de 50% a menos de força muscular, redução do volume muscular e do número de sarcômeros em série, e diferenças na composição e distribuição das fibras musculares, interferindo assim diretamente na capacidade de gerar força. Além disso, elas também apresentam menor velocidade na geração de força, menor resistência muscular e, consequentemente, contribuem para a ocorrência de fadiga. A fraqueza muscular ela é uma deficiência primária presente em todas as crianças com paralisia cerebral. Dessa forma, estudos foram realizados com o objetivo de avaliar os efeitos da intervenção do treinamento de força em crianças com PC, pensando em uma melhoria do desempenho da criança em todos os domínios da CIF: estrutura e função do corpo, atividade e participação. Na nossa busca dos artigos, nós encontramos várias associações ao treino de fortalecimento, né? Então, o treino de fortalecimento é o foco em todos os nossos artigos, e alguns deles associaram outros treinamentos. Então, alguns associaram exercício de fortalecimento ao treinamento de vibração de corpo inteiro, o treinamento físico combinado com força e resistência, programa de exercícios com foco no fortalecimento dos membros inferiores e o foco principal, o treinamento de força. Então, alguns artigos optaram por focar o treinamento de força nos membros inferiores, em grupos musculares específicos, e alguns em todos os grupos musculares. Então, baseado nas nossas buscas, nós vamos falar um pouquinho sobre como implementar essas intervenções. O treinamento de força consiste na realização de exercícios específicos e progressivos que demandam maior gasto de energia do que exercícios comuns realizados nas atividades diárias, para promover alterações nos músculos pelos mecanismos de hipertrofia, diminuição da densidade capilar e do volume mitocondrial. Os exercícios podem ser realizados de diferentes maneiras. O tratamento pode ser iniciado com exercícios leves contra a força da gravidade e depois com a utilização de utensílios para aumento de carga do exercício e gerar progressão, mas tudo vai depender da avaliação da força muscular feita pelo terapeuta. São estabelecidos de acordo com a queixa principal da família ou da criança e visam um aumento de força, resistência e potência muscular, podendo auxiliar na melhora de atividades funcionais como marcha, equilíbrio, melhora de funções motoras e cardiorrespiratórias. Com relação à dosagem de intensidade e frequência, ainda não há parâmetros específicos voltados para crianças com paralisia cerebral, e eles dependem muito do que você almeja ganhar com o treino de força. Porém, evidências recentes elas recomendam que para os ganhos a curto prazo, o treinamento ele seja realizado de 4 a 12 semanas, 2 a 5 dias por semana, 20 a 60 minutos na sessão, com 5 a 10 minutos de aquecimento, e o número de séries variando de 1 a 3, com 3 a 20 repetições. Esse número de repetições ele é pouco alto nos estudos, porque geralmente eles eram voltados para o ganho de resistência muscular. E também temos 1 a 3 minutos de descanso entre as séries. E para o cálculo da carga, eles utilizam de 40 a 70% de uma repetição máxima. Como citei anteriormente, a carga e o número de repetições, eles dependem muito do foco principal do treino. Por exemplo, se desejamos ganhar hipertrofia muscular, vamos fazer um treino com cargas maiores e menor número de repetições. Se desejamos ganhar resistência muscular, vamos fazer um treino com cargas menores e maior número de repetições. Caso desejamos priorizar potência muscular, vamos priorizar os exercícios com maior velocidade. Bom, quanto tempo é necessário para se obter resultados? Vai depender do que se pretende obter com o treino de força. Evidências recomendam um intervalo de 4 a 12 semanas para os ganhos a curto prazo. Por exemplo, temos evidências de que em 8 semanas já ocorrem melhoras no ganho de atividade motora e função cardiorrespiratória. Um estudo focado em longo prazo foi realizado com 16 semanas. Bom, a principal indicação para essa técnica foi para crianças e adolescentes que apresentavam fraqueza muscular. Todos os estudos analisados utilizavam crianças e adolescentes com paralisia cerebral espástica e ou GMFM de 1 a 3 em suas respectivas amostras. Não foram encontrados estudos com outros tipos de PC ou
de MFM 4 e 5. Vamos falar um pouco agora sobre os desfechos esperados após a intervenção. No caso, o treinamento de força promove mudanças em quê? De acordo com alguns artigos, o treino de força promove mudanças significativas no ganho de força muscular, na flexibilidade de postura, na velocidade da marcha e comprimento do passo, em funções motoras grossas e equilíbrio, na capacidade aeróbica e também na qualidade de vida. E o que causa essa mudança? Em relação ao ganho de força, pode-se dizer que ocorre uma aprendizagem neuromuscular, ocorrendo também um ganho de sarcômeros tanto em série quanto em paralelo, gerando de tal forma uma hipertrofia. Além disso, acontece a formação de novas sinapses e o aperfeiçoamento das sinapses já existentes durante esses movimentos, favorecendo o processo de neuroplasticidade. Esses resultados benéficos se dão também pela melhora da carga de trabalho e melhora da resistência dos músculos, que são mais fracos devido à lesão neurológica e consequente diminuição da atividade. Já em relação à flexibilidade de postura, podemos perceber um ganho de flexibilidade, visto que os músculos estão se exercitando mais, e com isso, reduzindo a tensão muscular e aumentando a amplitude de movimento das articulações, o que consequentemente aumenta o comprimento e a velocidade do passo, influenciando em força muscular e equilíbrio físico. Dessa forma, a postura fica mais estável, visto que ocorrerá uma maior estabilidade corporal pelo aumento de força, principalmente em membros inferiores, o que vai fazer com que haja um maior suporte de peso e dessa maneira incrementando em um ganho de postura. Sobre a velocidade da marcha e comprimento do passo, podemos ressaltar uma grande importância de força muscular para participantes com paralisia cerebral, visto que, segundo algumas evidências, ocorre uma relação direta entre força e função motora. Assim, foi demonstrado que participantes com extensores de joelhos mais fortes podem andar mais rápido, implicando em uma melhora na mobilidade funcional desses indivíduos. Isso ocorre devido ao aumento da distância percorrida por unidade de tempo, o que indica uma melhora na capacidade de caminhar. Falando ainda sobre os desfechos esperados após a intervenção, temos o componente de funções motoras grossas e equilíbrio. O treinamento de força se mostrou eficaz para o desfecho de equilíbrio, e isso se dá devido às melhoras induzidas pelo exercício na função motora grossa, que é definido como a capacidade do indivíduo em realizar tarefas como correr e pular. Outro desfecho importante avaliado foi a capacidade aeróbica, e a literatura mostra que as atividades de vida diária das crianças consistem em atividades aeróbicas, anaeróbicas e de força muscular. Dessa forma, é necessário incluir treinamentos específicos para esses componentes, a fim de garantir melhor desempenho das crianças em tarefas diárias. De acordo com os estudos mais atuais, treinos mistos que envolvem esses três componentes mostraram aumentos significativos na força muscular de crianças com paralisia cerebral. Por fim, temos o desfecho qualidade de vida. É válido ressaltar que em alguns artigos esse treino de força aconteceu assimilado com um treino funcional, o que é algo interessante visando atividades no dia a dia, como por exemplo a atividade de subir e descer escadas, sentar e levantar, assim como outras atividades, melhorando no quesito funcionalidade para os pacientes. Além disso, esse treino funcional pode proporcionar para os pacientes uma melhor aptidão física, incrementando a capacidade aeróbica desses indivíduos, fatores que favorecem para um aumento da qualidade de vida e maior nível funcional dos mesmos. Falando sobre as considerações finais, trouxemos alguns pontos importantes que identificamos na literatura base para este trabalho. Os programas de treinamento de força melhoraram a estrutura, função e atividade nos domínios da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, mas não melhoraram o domínio da participação. Já os programas de treinamento de força parecem melhorar a força dos músculos treinados, o equilíbrio, a marcha e a função motora na paralisia cerebral, sem aumentar a espasticidade. Mas esse tipo de intervenção pode apresentar efeitos diferentes em diferentes condições neurológicas. Sendo assim, mais pesquisas de maior qualidade e rigor são necessárias para tirar conclusões definitivas sobre os efeitos dos programas de treinamento de força para as pessoas com paralisia cerebral.
Essas foram as nossas referências utilizadas. E em nome do grupo, agradeço a atenção de todos.